Olá pessoal, nesta aula nós continuaremos com o nosso curso de criação de aplicações Windows Forms .NET Core no Visual Studio 2019. Nas últimas aulas nós vimos como persistir dados em arquivos textuais e binários e vimos também as vantagens e desvantagens de cada forma de persistência. Apesar da persistência de dados diretamente em arquivo demandar poucos recursos do programa, algumas tarefas simples relacionadas à manipulação de dados podem ser complexas de serem programadas de forma robusta, incluindo inserção, alteração, exclusão e consulta a dados. Em vista disso, mecanismos mais sofisticados foram criados para se manipular dados com mais eficiência. Eu sou Ricardo Marocchio e nesta aula nós veremos como persistir e manipular dados usando um banco de dados com suporte à linguagem SQL. Aproveito para te lembrar de deixar um like se achar que esse vídeo tem contribuições e de se inscrever no canal e ativar as notificações para ser informado sobre a postagem de novos conteúdos. Se você achar o conteúdo desse vídeo irrelevante, deixe o seu dislike. O importante é que eu tenha um feedback para direcionar melhor os próximos vídeos. Agora vamos começar nossos estudos criando um exemplo aqui no Visual Studio. Queria mencionar que eu voltei a utilizar a versão estável do Visual Studio 2019 e a versão que eu estou usando no momento é a versão 16.8.3, cuja atualização é bem recente em relação à data de gravação desse vídeo. E tem uma correção importante na parte de edição de formulários. Vou mostrar para vocês aqui as notas de lançamento dessa versão. Aqui está, correção de um problema intermitente no Visual Studio enquanto usando o projetor de formulários Windows .NET Core. Então eles corrigiram alguns problemas de travamento, de saída abrupta do Visual Studio, quando você estava criando algum formulário ali no editor de formulários do Visual Studio. Portanto, é importante fazer essa atualização. Agora vamos voltar ao Visual Studio. Nós vamos começar criando um novo projeto Windows Forms. Botão direito aqui na solução, Add, New Project, e aqui eu vou escolher o Windows Forms App, .NET C#, Next, aqui eu posso colocar banco de dados SQL, Create, e aí está. Eu vou fazer algumas modificações aqui, a começar pelo nome do meu formulário, vai ser form main, pronto. Agora eu vou aqui nas propriedades do projeto, botão direito, Properties, e vou trocar aqui a versão do framework para a versão mais nova, que é a 5.0. Vou salvar, vou fechar essa parte aqui. Posso fechar esse arquivo aqui também. Observe que aqui agora está .NET 5.0. Vou fazer algumas alterações nas propriedades do formulário e vou colocar alguns componentes. Eu vou parar de falar nesse momento e vou fazer esse projeto aqui de uma forma mais acelerada para a gente não perder tempo. Aí está, eu tenho 8 botões comuns, um Numeric Up-Down e um Data Grid View, componentes que nós já estudamos. Agora eu vou configurar esses componentes. Aí está, o design do nosso formulário está pronto. Agora eu vou tornar esse projeto aqui o projeto de execução padrão, Set as Startup Project, e vou adicionar algumas dependências de pacotes Nugget. Botão direito, Nugget Packages, e aqui em Browse eu vou digitar primeiramente Marocchio, e vou colocar aqui o componente Simple Message Box. Pronto, está instalado. Agora vou no componente SQLite e vou escolher esse aqui, microsoft.data.sqlite. Vou clicar em Install, aceitar aqui o contrato, ele está instalando, pronto, posso fechar aqui, posso fechar isso aqui também. Para esse estudo eu poderia utilizar qualquer banco de dados SQL disponível no mercado, SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL, e eu estou usando uma opção bem leve, que é o SQLite,
que suporta comandos SQL, suporta praticamente todos os comandos da linguagem SQL, e é um banco de dados que facilita a criação do programa e do projeto, porque é um banco de dados baseado em apenas um arquivo. Nós vamos ver aqui como é fácil criar o banco de dados e vamos abrir esse arquivo desse banco de dados para ver o conteúdo dele. Uma vez que você tenha concluído um exemplo usando o banco de dados SQLite, a migração para um outro banco de dados é muito simples. Basicamente, basta trocar a biblioteca do SQLite pela biblioteca do banco de dados alvo que você queira trabalhar. Nós faremos exemplos com essa portabilidade de um banco para outro em aulas futuras. Na aula de hoje a gente vai continuar trabalhando com SQLite por questões de simplicidade e de conveniência. Para esse exemplo, os dados manipulados serão na verdade objetos do tipo cliente, uma classe que nós ainda vamos criar que tem alguns campos de diferentes tipos primitivos. Eu vou criar essa classe aqui rapidamente, em modo acelerado, para a gente não perder muito tempo. Aí está a nossa classe, é uma classe com 6 campos de tipos primitivos. Aqui eu tenho um ID cliente do tipo inteiro, nome do tipo string, limite de crédito do tipo decimal, data nascimento datetime, data hora última compra, datetime também, e bloqueado booleano. Na verdade, eu tenho aqui 3 tipos realmente primitivos e outros 3 tipos não complexos do C#, que são string, datetime e datetime. Essa classe vai ser útil principalmente para exibir os dados do banco de dados no DataGrid View. Agora eu vou fechar essa classe, nós vamos voltar aqui para o design para programar o botão criar. Vou dar 2 cliques no botão. Agora eu vou fechar aqui a toolbox. Vou fechar aqui também. E agora eu vou fechar isso aqui também. Antes de iniciar a programação desse botão, eu vou criar uma propriedade na classe FormMain que vai armazenar o caminho do meu arquivo de banco de dados. Portanto, aqui em cima eu vou criar essa variável que vai conter esse caminho. Diferentemente do que eu fiz em aulas passadas, eu estou utilizando aqui não o caminho do executável da aplicação, mas sim o caminho de dados dessa aplicação, que é um espaço reservado pelo Windows para armazenamento de dados de um determinado aplicativo. Depois que nós criarmos o banco de dados, eu vou mostrar onde fica essa pasta. Para seguir as boas práticas de programação, para cada clique de botão eu vou criar um método separado. Vamos então ao primeiro método, que é o método que cria o banco de dados. Aí está o código inicial para a criação do banco de dados. Uma coisa interessante do SQLite é que quando você cria um objeto de conexão, você passa aqui a string de conexão, e observe que essa string é bastante simples quando nós formos fazer a portabilidade para outro banco de dados, outro tipo de banco de dados. Vocês vão observar que essa string de conexão vai mudar, porque cada banco de dados tem algumas particularidades nessa string de conexão, incluindo o nome de usuário, senha, para bancos de dados mais seguros. Em seguida, eu mando abrir essa conexão. Aqui eu faria as operações no banco de dados e, por fim, eu tenho que fechar a conexão. Existe uma estrutura no C# que permite fazer essa operação de forma bem mais adequada, bem mais segura. Eu vou trocar o código para usar essa estrutura e depois eu vou explicá-la. Aí está, a estrutura é a estrutura using. A estrutura using permite eu colocar aqui um objeto em evidência, nesse caso é o objeto DB. Aqui dentro eu posso manipular esse objeto que eu criei aqui. E por fim, a estrutura automaticamente invoca o método de fechamento desse objeto, o método de destruição. Nesse caso, é o método close do objeto DB. Uma coisa interessante é que mesmo que ocorra um erro aqui dentro do using, o método de finalização vai ser chamado, neste caso o close. Portanto, é uma forma realmente boa de se usar objetos que demandam algum tipo de finalização. Outro ponto interessante da biblioteca do SQLite é que o objeto DB, neste caso, automaticamente vai criar o arquivo de banco de dados quando eu der o comando open e esse arquivo não existir. Ou seja, se o arquivo definido por esse caminho aqui não existir no momento da abertura do banco de dados, ele será automaticamente criado. Vamos observar agora o objeto de conexão que nós temos aqui, o objeto DB,
que é do tipo SQLite Connection. Observe o prefixo SQLite. Quando nós fizermos a portabilidade para outro gerenciador de banco de dados, como Oracle, MySQL, SQL Server, entre outros, o que vai mudar é justamente esse prefixo. Para o MySQL, por exemplo, aqui eu teria MySQL Connection. Para o SQL Server, eu teria SQL Connection. E assim sucessivamente para outros bancos. Esse código que temos até aqui vai garantir a criação apenas do arquivo de banco de dados. Entretanto, a nossa proposta é criar um banco de dados que armazene clientes, ou dados de clientes. Vamos agora fazer o código que vai criar essa tabela de clientes dentro do banco de dados em questão. O que eu tenho aqui é um objeto do tipo String Builder que vai compor uma string com o comando SQL para a criação da tabela cliente. Vamos dar uma olhada nesse comando SQL. Eu tenho aqui o create table if not exists, que vai criar uma tabela se ela não existir. Aqui o nome da tabela cliente, abre parênteses e eu começo a informar os campos dessa tabela. Começando com o ID cliente, que é um inteiro e é a chave primária, vírgula, o nome, que é um texto de 50 caracteres e que não pode ser nulo, vírgula, limite de crédito ou limite crédito, que é um decimal com 18 dígitos e 2 casas decimais, vírgula, data de nascimento aqui, que é do tipo date, apenas a porção de data vai ser armazenada, data hora última compra, que é um date time, que aí armazena tanto a data quanto a hora, e por fim, o campo bloqueado, que é do tipo boolean, vai armazenar verdadeiro ou falso. E aí eu fecho o parênteses, que abriu aqui, e coloco um ponto e vírgula só para indicar o fim desse comando. Agora eu tenho que executar esse comando SQL no banco de dados em questão. Para isso a gente vai usar um outro tipo de objeto. Vou fazer o código rapidamente e depois eu explico. Aí está o código. Eu começo criando um objeto do tipo SQLite Command. SQLite Command gera objetos que executam códigos SQL em um determinado banco de dados. Observe aqui na criação do objeto new SQLite Command, eu passo aqui qual é o texto do SQL que eu quero executar, que na verdade é esse texto dessa composição feita por essa String Builder, e aqui eu passo em qual banco de dados eu vou executar esse comando. Neste caso é DB, que é o banco de dados representado por essa variável que foi criada aqui no using. Uma vez que eu tenha criado o objeto de execução de comandos SQL, eu tenho que chamar o método adequado para esse comando em si. Existem basicamente 3 métodos de execução de comandos SQL. Esse aqui é o execute non-carry. É quando eu tenho um comando SQL que não me retorna nada. Nesse caso eu não estou fazendo um select que vai me retornar registros. Ele simplesmente vai criar a tabela no banco de dados. Para operações agregadas eu tenho um método diferente. E para seleção de registros, eu tenho um outro método. Nós veremos esses outros dois mais adiante. A princípio, o que você tem que saber é que o execute non-carry é o método que eu uso para comandos que não retornam valor. Agora eu vou fazer uma chamada a esse método aqui no botão criar e nós vamos executar o programa para ver como ele se comporta. Pronto, agora eu vou dar Ctrl F5 para executar o programa. Aí está o programa em execução. Agora eu vou criar aqui, mas eu não vou ter nenhum feedback. Nós vamos só conferir na pasta de dados da aplicação se o banco foi realmente criado. Vou clicar aqui. Pronto, não tenho nenhum feedback por enquanto. Vou fechar o programa. E agora eu vou na pasta de dados da aplicação. Aí está, estou na pasta de dados da aplicação. Observe aqui que ele fica na pasta usuários do Windows. E aqui o meu usuário, appdata, local. Aqui o nome do projeto, nesse caso é banco de dados SQL, novamente o nome do projeto, aqui a versão 1.0 e aqui o arquivo. Eu já fiz associação de arquivo com a extensão DB a um software chamado SQLite Studio, que é um software para você criar banco de dados do tipo SQLite, que possui uma interface bem amigável. Vamos dar 2 cliques aqui para ver o arquivo lá no SQLite Studio. Aí está. Aqui eu tenho o banco de dados, Data, Tables, Cliente. Vou dar 2 cliques e aqui a gente pode observar os campos que foram criados pelo nosso comando SQL. Aqui em Data
seriam mostrados os dados. No momento eu não tenho dados, mas logo em seguida nós vamos aqui novamente nessa aba para ver os dados que nós vamos inserir. Agora vamos voltar ao Visual Studio justamente para fazer o método que insere dados nesse banco de dados. Aqui no Visual Studio, logo abaixo do método criar banco de dados, eu vou criar um novo método. Aí está, o método vai se chamar popular banco de dados, porque eu não vou inserir apenas um registro. Na verdade, o que eu vou fazer é inserir 100 registros com dados gerados de maneira aleatória. Então eu vou programar e depois eu vou explicar o código. Nós temos aqui então um gerador de números aleatórios que foi criado, que é o gerador do tipo random, e aqui uma estrutura using, que já criou aqui a conexão com o banco de dados. Agora nós vamos prosseguir com o restante do código. Até o momento a gente tem a abertura do banco de dados e aqui a criação do texto SQL para inserção de dados. Observe que eu coloquei aqui, em vez dos valores a serem inseridos, eu coloquei o nome do campo precedido pelo caractere de arroba. Isso quer dizer que eu estou parametrizando esse comando SQL e que eu vou preencher esses parâmetros em seguida. Ok, esse código agora tem uma variável aqui que vai guardar quantos clientes foram efetivamente inseridos. E aqui dentro do for, eu fiz aqui uma variação de 1 até 100 para inserir 100 clientes no banco de dados. A cada iteração, eu vou preencher os valores dos parâmetros e executar o comando de inserção no banco de dados. Vamos fazer isso agora. Agora vamos à explicação do código. Vou subir aqui um pouco. Vamos começar por essa linha. Aqui o que eu estou fazendo é adicionando ao comando SQL um parâmetro com o respectivo valor. Estou dizendo aqui que o parâmetro nome vai ter esse valor. Nesse caso vai ser cliente 1 na primeira iteração, cliente 2, 3 até o cliente 100. Limite de crédito vai ter o gerador.nextDouble, que me dá um resultado decimal entre 0 e 1, multiplicado por 100.000. Então o limite de crédito pode ser de 0 a 100.000. Data nascimento vai receber a data de hoje, menos 18 a 75 anos. Observe que o meu gerador de números aleatórios aqui nesse caso está negativado, e aqui eu estou passando o valor mínimo. 18 vezes 365, então é 18 anos, equivalente em dias, e aqui 75 vezes 365 para pegar 75 anos. Ou seja, a pessoa cadastrada vai ter uma data de nascimento igual a de hoje, menos um valor entre 18 e 75 anos, podendo ser qualquer dia. Por que eu usei add days? A mesma coisa acontece aqui embaixo, só que aqui é para data, hora, última compra. Em vez de usar add days, eu estou usando add hours, e aqui também faltou o símbolo de menos aqui, de subtração, e eu vou usar o valor de 100.000 horas aqui. Ou seja, vai ser o momento atual menos um valor aleatório até 100.000 horas. Por fim, estou criando aqui um valor aleatório para o parâmetro bloqueado, que tem um R a mais. Bloqueado vai ser 0 ou 1. Lembrando que o next aqui ele é exclusivo em relação ao valor máximo, ou seja, aqui os valores possíveis são 0 e 1. Por fim, eu mando executar a query no banco de dados. Mando executar essa consulta, na verdade, esse comando SQL no banco de dados. E o método executeNonQuery, ele retorna a quantidade de registros afetada pelo comando em si. Neste caso vai ser somente 1, porque eu estou fazendo uma inserção de um único registro. Isso vai acumular na variável insertCount. Agora um código importante que faltou inserir aqui é a limpeza dos valores dos parâmetros. Eu vou usar aqui agora o comando sql.parameters.clear. Isso faz com que a cada iteração esses valores sejam zerados ou limpos para que os novos valores entrem. Uma outra questão que eu percebi aqui é que faltou aqui o parênteses, fechamento dos parênteses,
Vou colocar um ponto e vírgula só para indicar o fim do comando SQL. Agora a gente já pode executar o programa para testar a inserção. Vou então dar Ctrl F5 para executar. Aqui está. Vou clicar agora no botão Inserir. Tá aí, foram inseridos 100 clientes no banco de dados. Ok, vou fechar aqui. Agora eu vou até o SQLite Studio. Aqui no SQLite Studio, vou na aba Data e já aparece aqui para mim os 100 clientes cadastrados. Vamos voltar ao Visual Studio. Vale ressaltar que em um programa normal, esses dados seriam inseridos através de campos de formulário. Portanto, em vez de eu passar aqui um valor constante ou baseado em um gerador aleatório, eu passaria aqui os valores de campos de formulários. E a estrutura do comando seria a mesma. Realmente só mudaria os valores que eu passaria aqui. Agora nós vamos fazer a leitura desses dados do banco de dados para mostrá-los no Data Grid View. Eu vou começar aqui criando um novo método, que eu vou chamar private void ler. Aqui eu vou passar o caminho. Eu vou aproveitar aqui um trecho de código da parte de cima aqui. Esse trecho aqui. Eu vou aproveitar. Vou colar ele aqui. Vou fechar aqui mais uma chave. E agora eu vou complementar esse código aqui para que a leitura do banco de dados seja feita. E para cada registro cliente encontrado na tabela de clientes lá do banco de dados, eu vou criar um objeto cliente aqui no programa e vou colocar esse objeto cliente em uma lista, que por sua vez será exibida no Data Grid View. Vou começar fazendo o comando SQL. Vamos lá. Anteriormente nesse vídeo eu comentei que existem 3 maneiras de se executar um comando SQL usando um objeto do tipo SQLite Command. A primeira que nós já vimos é Execute Non-Carry. A segunda que nós estamos vendo é essa daqui, Execute Reader. Existe uma terceira que é a Execute Scalar, que a gente ainda vai ver. Execute Reader deve ser usada para comandos que retornam registros, como é esse caso. Estou selecionando todos os campos da tabela cliente ordenados pelo ID do cliente. Isso vai me trazer todos os clientes, todos os campos ordenados pelo ID do cliente. Agora que eu vou lançar mão daquela classe cliente para criar uma lista de objetos do tipo cliente que será exibida no grid. Vamos ao código então. Uma vez que eu tenha essa lista, eu tenho que percorrer cada um dos registros que foi retornado, criar um objeto do tipo cliente e adicionar a essa lista. O código que permite percorrer a lista baseia-se no método read, do objeto leitor. A cada vez que eu chamo read, ele lê um registro que tenha sido retornado. Uma coisa interessante do método read é que ele retorna um valor verdadeiro ou falso, verdadeiro quando tem um novo registro a ser lido e falso quando já chegou ao fim dos registros. Vamos então ao código. Agora vamos à explicação do código. Primeiramente eu vou falar disso aqui. Aqui eu mudei o tipo de retorno do método para listClient, porque o método vai retornar uma lista de objetos do tipo cliente. Agora vamos à estrutura de repetição. Aqui eu tenho o método read sendo chamado como condição de continuidade da repetição while. Isso vai fazer com que o registro seja lido e, se a leitura foi bem sucedida, ele entre no while, crie o objeto e adicione o objeto à lista. Em seguida ele tenta fazer uma nova leitura. Se essa leitura for bem sucedida, o processo se repete, até que ele não consiga mais ler registros, significando que ele chegou ao final do processo de leitura, ou seja, todos os registros retornados já foram lidos. Agora vamos entender como funciona a leitura de dados. O objeto leitor funciona como um tipo dicionário, em que eu passo uma chave, ele me retorna o valor correspondente àquela chave. Nesse caso, a chave corresponde ao nome de um campo do registro que foi lido. Então observe aqui que eu passo leitor e entre colchetes ID cliente, aqui eu passo nome, limite crédito e por aí vai. E a cada vez que eu faço isso,
eu estou retornando o valor do campo em questão. Acontece que o retorno vem como um tipo object, ou seja, um valor genérico qualquer. Eu, como programador, tenho que saber para que valor ou para que tipo eu tenho que converter esse valor. No caso do ID cliente, eu sei que eu tenho que converter para inteiro, então aqui eu uso convert.toInt32 leitor ID cliente. Nome, ele vem como objeto normal e eu uso toString para converter para texto. Aí eu faço a mesma coisa para limite de crédito, convertendo para decimal, data nascimento, convertendo para datetime, data hora última compra, também convertendo para datetime, e bloqueado, convertendo para boolean. Uma vez que eu tenha preenchido todos os campos do objeto, eu adiciono ele à minha lista clientes e no fim da estrutura de repetição eu retorno clientes, que é a minha lista com todos os clientes que foram lidos e adicionados à lista. Agora nós vamos fazer uma chamada a esse método no clique do botão. Eu vou aqui no form main, 2 cliques no botão ler e vou chamar aqui ler banco de dados caminho BD. Agora vamos executar e ver se ele leu os dados. Ctrl F5 para executar. Aí está, o aplicativo em execução. Aqui eu posso clicar em ler. Observe que nada acontece. Isso porque nós lemos o banco de dados, criamos uma coleção de objetos, mas nós não atribuímos essa coleção ao Data Grid View. E é justamente isso que nós vamos fazer agora. Eu vou fechar aqui e agora voltando ao código, vou fazer o seguinte. List cliente, clientes, vai receber o resultado do método, que é uma listagem de clientes. Agora eu vou fazer o meu datagridviewClientes.dataSource receber clientes. Vamos executar novamente e ver como é que ele se comporta. Agora sim, eu tenho aqui os 100 clientes que foram inseridos na base de dados. Para que o vídeo não fique muito extenso, nós vamos encerrar essa aula por aqui e na próxima aula nós vamos programar os demais botões. Lembrando que se você não é inscrito no canal e gostaria de ser notificado sobre novos vídeos, inscreva-se e ative as notificações. Se você gostou desse conteúdo, não saia sem deixar o seu like e se você realmente achou esse conteúdo totalmente irrelevante, deixe o seu dislike. O importante é que eu tenha um feedback para conduzir melhor os próximos vídeos. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção e até breve.